eu havia preparado uma palavra na manhã de quarta-feira, baseado no texto de 1 Samuel capítulo 17, quando Davi vence Golias, quando Davi se destaca na nação. E hoje, durante o período de jejum, eu fui muito constrangido por uma ação direta do Espírito Santo a trocar essa palavra para poder compartilhar hoje, terminando esse dia de consagração, esse dia de jejum nacional. E eu quero, em nome de Jesus, convidá-lo a abrir sua Bíblia em 1º livro dos Reis, o capítulo 18. 1º livro dos Reis, o capítulo 18. E eu havia pensado num tema, na verdade, o tema aqui são dois, eu gostaria de deixar disponível para você escolher que tema ficaria melhor, né, para essa palavra. Uma votação. E eu havia pensado no tema dessa palavra inicialmente, nos bastidores de um milagre, visitar os bastidores de um milagre. O meu convite é para que você entre comigo, para ver por trás das cortinas o que acontece entre o momento em que Deus promete e o momento em que a coisa acontece, o momento em que o cumprimento, em que há um desfecho para essa palavra de Deus. Então o primeiro tema que eu havia posto é nos bastidores de um milagre. Mas aí olhando o texto de novo, eu pensei no outro tema. E o outro tema é entre a promessa e o cumprimento. Entre o que Deus promete e o cumprimento daquilo que Deus promete. Então, eu quero ler esse texto com você nessa noite, tá? Estão dizendo aí que é o segundo, e é exatamente o que está aqui no meu esboço, né? Mas eu havia pensado nesses dois, nos bastidores de um milagre, ou entre a promessa e o cumprimento. E eu quero ler em 1 Reis capítulo 18, a partir do verso 41. Acompanha comigo aí. Eu tenho dito isso para você. Eu não venho para cá fingir que vou pregar. E alguém disse para mim essa semana: pastor, como o senhor diz que não está indo lá fingir que vai pregar, eu na sala da minha casa não finjo que estou cultuando ou recebendo. Eu recebo realmente, eu celebro, eu pulo, eu festejo juntamente com o Senhor ali. E eu espero que também essa seja a sua realidade, essa seja a sua pegada. Hoje eu tenho aqui um público de novo de 5 pessoas aqui no local, a equipe técnica, né? Quero que você celebre comigo. Essa semana mais um da equipe técnica celebrou um aniversário. E o Everton, né, completou mais um ano de vida. A gente crê que é nesse ano que ele casa. Aleluia, em nome de Jesus, a gente crê nisso, né? Então estão abertas as inscrições para análise de currículos, tá? Podem enviar, tá aqui conosco. E parabéns, Everton, e a todos os irmãos que aniversariaram essa semana. Teve até casamento essa semana, irmão, né? Luiz e Franciele, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mas não deixem de dar o bolo para nós. Não deem só o bolo, né? Deem o bolo. Bom, 1 Reis capítulo 18, do verso 41 em diante. E o tema dessa palavra é entre a promessa e o cumprimento. Aleluia, glória a Deus. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E o servo foi e olhou. Nada há lá, disse o servo a Elias. 7 vezes
Elias mandou o servo ir. Volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Amém, irmãos? Glória a Deus por sua palavra. Nós agradecemos, Senhor, essa palavra, que ela possa realmente destravar aquilo na nossa vida que até hoje estava travado, possa ativar aquilo que estava adormecido. Todos os dons que o Senhor nos deu sejam despertados nessa noite para a glória do Senhor, e que essa palavra possa gerar frutos para o qual ou para os quais ela foi lançada nessa noite. Que cada família agora reunida diante da sua televisão, ou diante do seu smartphone, ou do seu tablet, possa ser tocada com o poder desta palavra, com a unção do Espírito Santo de Deus, que, ó Deus, agora mesmo toma o ambiente onde essa pessoa está dentro da sua casa. Nós declaramos em nome de Jesus essa verdade, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Então, eu quero compartilhar com você algumas impressões que recebi no meu espírito ao longo deste dia, quando eu penso que a igreja inteira estava diante do Senhor, na porta do céu, batendo, dizendo: livra a nossa nação, livra a nossa cidade, livra o nosso povo, livra as nações da terra. E o Senhor foi gerando essas impressões dentro de mim. Meu convite a você hoje é para entrarmos e vermos os bastidores daquilo que acontece, do momento em que Deus promete até o momento que Deus cumpre. Amém ou não amém? Acredite, o tempo entre a concepção e a conclusão da promessa sempre testa os limites da nossa fé. O tempo entre o momento em que Deus diz que fará e o momento em que Deus faz o que disse que faria, esse tempo testa os limites da nossa fé. É exatamente nesse tempo que muitas pessoas fracassam, desistem e falham vergonhosamente nesse teste. Para ser sincero, a maioria das pessoas desiste durante o tempo que é necessário existir entre o que Deus promete e o tempo do cumprimento da palavra que Deus deu. E eu conheço pessoas que têm um suprimento de paciência muito curto, para ter que esperar o tempo entre o que Deus promete e o que Deus cumpre. E deixa eu ser bem sincero com você, eu estou dentro desses grupos, eu estou nessa estatística de gente que tem um suprimento de paciência muito curto. Por quê? Porque se Deus me dá uma palavra acerca do ministério, acerca da minha família, acerca das finanças, acerca de qualquer coisa na minha vida, do momento em que Ele diz, imediatamente eu quero ver isso se cumprir, eu quero ver isso se realizar. E se isso não acontece imediatamente, eu me frustro, eu fico triste, eu fico decepcionado. Mas embora eu tenha um estoque e um suprimento de paciência curto, eu sei também que não é de acordo com o meu cronograma que as coisas funcionam. Eu sei que entre a igreja do Senhor estamos habituados a pensar que tudo acontece no tempo de Deus, isso é fato. Mas a minha palavra
e o que o Espírito gerou dentro de mim não é acerca do tempo meramente, mas acerca do processo necessário para não apenas recebermos as promessas, mas vivermos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida e passarmos aprovadamente por esse cronograma do céu na nossa vida. Presta atenção no que eu vou dizer para você, irmão. Se todas as suas orações fossem ouvidas imediatamente, Pai, faz, e o Pai faria. Se as suas orações fossem imediatamente respondidas, não precisaria de fé. Você não precisaria de fé. Se todas as orações fossem prontamente respondidas no momento exato em que você faz essas orações, presta atenção no que aconteceria. Você colocaria fé no poder da oração, ao invés de colocar fé no poder de Jesus. E aí você acreditaria mais na oração do que em Jesus. E eu creio que muitas vezes o tempo entre a promessa e o cumprimento dela é para forçar que a minha fé cresça. Eu creio de todo o meu coração que quando Deus promete, Ele cumpre. Toda promessa de Deus tem um desfecho, toda promessa de Deus tem uma conclusão, toda promessa de Deus se cumpre. Isso é verdade. Mas o que nós nem sempre estamos prontos é para esperar o tempo entre o que Deus prometeu e o momento em que Deus cumpre. Mas o fato é que existe esse tempo, o tempo da espera, o tempo da sala da espera, o tempo de sentar e esperar. E muitas vezes vem nesse pacote da espera, vem no momento em que Deus promete até o momento que Ele cumpre, vem as incertezas, porque a gente fica lá na sala da espera. Será que vai? Será que não vai? Muitas vezes é a ansiedade que toma o nosso coração. Nos bastidores do cumprimento de uma promessa, nós temos muitas mudanças sendo operadas, sacrifícios sendo feitos, dores sendo experimentadas. Entre a promessa e seu cumprimento existe o tempo que nós chamamos de processo. E eu penso que a igreja do Senhor está nesses dias vivendo exatamente esse tempo, o tempo em que Deus prometeu que livraria, e o tempo de experimentarmos o livramento nesse processo. Mas hoje começa a se concretizar o que Deus prometeu na nossa vida. É exatamente durante o processo que a fé ousada, o que eu já venho ensinando em algumas devocionais, a fé audaciosa é exigida e deve entrar em ação. É durante o processo, é no exato momento que eu recebo e entro então naquele tempo antes do cumprimento, que a minha fé ousada será necessariamente usada para a glória do Senhor. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Na bandeira da nossa nação está escrito assim: ordem e progresso. Ordem e progresso. A lógica é que enquanto eu estabeleço ordem, haverá progresso. Isso é verdade, não há nenhuma mentira nisso. Mas ao orar hoje, olhando para a bandeira, olhando para as 26 estrelas que estão ali na bandeira, o Senhor gerou no meu coração a seguinte frase: sem processo não há progresso. Acredite, irmãos, se nós não soubermos lidar com o processo, provavelmente não veremos o cumprimento da promessa. Se não formos sábios para sermos aprovados durante o processo, não seremos aqueles que verão o cumprimento da promessa. Por isso a fé audaciosa, a fé ousada, precisa entrar em ação. Por quê, pastor? Porque somente a fé ousada, a fé audaciosa, ela operaciona algumas coisas na nossa vida. Por exemplo,
ela coloca tudo aquilo que é de possibilidade futura em foco agora mesmo na sua vida, em foco agora mesmo na sua história. É a fé ousada nesse tempo que ela é ativada, que redireciona a sua atenção daquilo que você é para aquilo que você será depois. E é essa fé ousada que garante que você não vai desistir na metade do caminho, que você não vai jogar a toalha antes da guerra acabar, que você não vai se render antes de vencer o inimigo. É a fé ousada que faz com que você dê o primeiro e o último passo na linha de chegada para a glória do Senhor. E esse texto mostra exatamente isso, mostra o processo onde Deus diz que vai fazer, até o momento em que Ele realmente faz. Elias está exatamente nesse processo do que Deus diz que fará e o que realmente Deus acabou fazendo. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Estamos muito familiarizados com a história do profeta Elias, e eu vou dizer particularmente para você que ele é um dos meus gigantes favoritos do Antigo Testamento. Eu sempre disse aqui para a igreja que um dos personagens com os quais eu muito me identifico é Gideão. Mas hoje mesmo o Senhor trouxe uma outra identificação para mim, mas não pelo meramente o que ele fez, mas pelo o que a Bíblia em Tiago diz, que sendo Elias tão vulnerável às mesmas coisas que nós, sendo Elias igualmente a qualquer um de nós, ele decidiu pôr a sua fé em ação, e ele diz que não choveria e não choveu. E quando ele recebeu de Deus a direção que ia chover, ele se pronunciou: vai chover, e choveu. Eu criei uma identificação com esse profeta hoje, durante esse tempo de jejum, e ele se tornou também para mim um dos grandes gigantes favoritos, porque ele teve coragem. Ele foi ao rei Acabe e disse: por conta da maldade da nação, não vai chover durante 3 anos. E depois desse período, ele voltou para o rei Acabe e disse: o Senhor me mandou aqui para dizer, vai chover de novo. E sabe o que aconteceu, irmão? Choveu. Quando ele disse, não vai chover, sabe o que aconteceu? Não choveu. Agora, o que eu quero mostrar para você é exatamente o que acontece entre o momento que Deus diz para não chover e o momento que Deus diz para chover. E nesse intervalo dessa ausência de chuva e presença de chuva, o que Elias fez e o que nós devemos fazer como igreja nesses dias, onde nós estamos exatamente no processo de ver Deus cumprir palavras, Deus reverter decretos, Deus mudar cenários. Você crê nisso aí, irmão? Me ajuda aí em nome de Jesus. Uou! O capítulo 18 nos mostra como Deus envia fogo do céu. O capítulo 18 nos mostra como Elias destrói os falsos profetas de Baal. E aí, irmão, há uma cena de filme. Uma cena de filme. Elias ora, pá, e o fogo vem. E ele não faz uma oração longa. Ele não faz uma oração que a gente poderia dizer assim, que durou muito tempo. Ele faz uma oração apenas. E há fogo do céu imediatamente. Agora, se você olha o início do capítulo, Deus manda Elias afirmar para Acabe: eu vou fazer chover. Elias tem uma mensagem, Elias tem uma missão. Agora, eu fico imaginando, por que depois que os profetas de Baal foram vencidos, eu fico imaginando, a chuva deveria vir imediatamente, porque a Bíblia diz que quando o fogo veio, todo Israel se rendeu na presença do Senhor, todo Israel passou a adorar o Senhor. E eu fico imaginando que depois disso, imediatamente, uma chuva torrencial deveria vir, mas não foi isso que aconteceu. A chuva não veio logo imediatamente, e o texto que nós lemos mostra
uma cena pós-filme, um bônus, no final do capítulo 18, que é essencial para entendermos aqui como nós devemos nos manter entre o momento que Deus promete e o momento que Deus cumpre. Como é que nós devemos atravessar esse processo? Algumas lições preciosas que Deus ministrou ao meu coração e que eu quero ministrar ao seu coração, para você nessa noite, para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Então vamos às lições. A primeira delas: quando eu olho a história e vejo a atitude de Elias, eu chego à conclusão de que é necessário, em primeiro lugar, permanecer sintonizado com o que eu ouvi do céu, permanecer sintonizado com o que eu ouvi de Deus, permanecer sintonizado com o que Deus me disse, com o que Deus me disse. Presta atenção, você vai já entender, você vai já entender. Depois de matar todos os falsos profetas, Elias garantiu para o rei Acabe, dizendo: eu já ouço o barulho de uma chuva pesada. Ele disse: eu estou ouvindo. E ele falou para Acabe: pode ir festejar, porque a mudança vai começar a acontecer. Pode ir celebrar, pode comer e beber, que a coisa vai acontecer. Aí a Bíblia diz que Acabe vai para um banquete, mas Elias faz algo completamente diferente e até estranho. Enquanto Acabe estava comendo e bebendo, a Bíblia diz que Elias sobe para o alto do Monte Carmelo de novo, volta para o topo do monte, e quando chegou lá, a Bíblia diz que ele vai orar. Peraí. Eu ouço que vai acontecer algo, eu já estou ouvindo que começou a acontecer algo. Eu dou uma palavra para as autoridades, e ao invés de simplesmente descansar, eu volto de novo para o cume do monte para orar. Por quê? Chegando lá no cume do monte, presta atenção, ele dá uma ordem para o servo: vá para o cume e olhe para a banda do mar, para ver se a chuva está chegando. Não, peraí, tem algo estranho aqui. Vocês estão me entendendo aqui, meninos? Tá ficando claro para vocês também aqui, sim ou não? Peraí, tem alguma coisa fora do normal. Eu digo para o rei: eu estou ouvindo a chuva vir. E depois eu subo para orar e mando alguém dizer assim: vai ver se a chuva está vindo. Meu Deus, o servo voltou com o pior relatório que alguém poderia trazer numa situação daquela, num momento daquele. Qual foi o relatório? Não viu nada, não vi nenhuma nuvem, não vi nenhuma mudança. O céu está límpido, está azul, está muito aberto, não tem nada. E eu fico imaginando que essa seria a última coisa que Elias gostaria de ouvir naquele momento. Por quê? Pergunta para mim aí, por quê? Por quê? Fala, por quê? Sabe por quê? Porque a credibilidade profética estava em jogo ali. Ele disse que não deixaria de chover, e a chuva deveria estar vindo. Ele se posicionou dizendo: não vai chover, e não veio. Agora ele se posiciona e disse: vai chover, só que ainda não tinha chovido. A credibilidade profética de Elias estava em xeque, e a reputação de Deus estava em xeque. A nação precisava ter um xeque-mate de que Deus é Deus, de que Deus é o Senhor. Tudo estava em jogo. Por isso que quando Elias manda Acabe comer e Elias vai orar, presta atenção, Elias sabia do que tinha ouvido. O verso 1 diz que Deus claramente fala para Elias: vá dizer a Acabe que eu vou fazer chover. E ele havia dito não só para Acabe, ele havia dito para a nação inteira que aquela seca, aquela estação de seca terminaria ali, naquele momento, naquele período. Mas quando o servo observou o céu e as coisas não pareciam tão bem, e não havia sinal de mudança nenhuma, não havia evidência
visível nenhuma de que as coisas estavam acontecendo. Eu penso que o que Elias fez diante de 6 vezes o mesmo relatório, nada, nenhuma nuvenzinha, na dica de nada, 6 vezes o mesmo relatório. Eu penso que o ponto fundamental é perceber o que Elias fez aqui, para se manter aprovado entre o momento que Deus promete e o momento que Deus cumpre. Deus prometeu sarar a nação, se o povo dele se voltasse para ele, se arrependesse dos seus maus caminhos e buscasse a face dele em oração e jejum. Deus prometeu isso. Podemos não ver o livramento hoje, estamos num processo. E como nos manter? Esse é o ponto que Deus espera de nós. O momento em que você ouve Deus é um momento muito singular. Quantos já ouviram Deus falar aqui? Esse é um momento singular. Você ouve Deus dizer: está na hora de começar uma empresa. Você que era funcionário o tempo todo e de repente ouve Deus: está na hora de empreender. Isso muda tudo. Você ouve Deus dizer: volte para terminar a sua formação. Volte para a escola para terminar a sua formação, porque o que eu vou fazer vai necessitar que você tenha esse processo concluído, esse ciclo fechado. Quando você ouve Deus dizer assim: se mantenha puro sexualmente nesse relacionamento, nesse namoro, e você então decide abrir a empresa, voltar para a escola, se manter puro ou qualquer outra coisa que você tenha ouvido Deus falar. Aí você se compromete com o que ouviu de Deus. Aí você diz: uau, Deus disse para mim. E aí você vai para o cume do seu monte orar para ver as coisas acontecerem. E você está lá orando e olhando, e de repente você chega à conclusão: não está acontecendo nada, na dica de nada, não estou vendo nada acontecer. E na maior parte do tempo você fica lá olhando, e de repente você chama um amigo assim para dizer: você está conseguindo ver alguma coisa? Porque eu não estou vendo nada. Você está vendo alguma coisa? E deixa eu te dizer, na maior parte do tempo quem está ao seu redor também não vai enxergar nada. Faz sentido aí, sim ou não? Você está aqui comigo, sim ou não? Nada, nenhuma confirmação, nenhuma mudança, nenhum rompimento, nada. E eu tenho plena convicção de que momentos como esse são suficientes para fazer a maioria das pessoas duvidar da promessa, duvidar da palavra, achar que de fato não ouviram Deus, achar que de fato não foi Deus que falou. Mas eu quero que você perceba uma coisa sobre Elias, para que você não duvide do que você ouviu Deus falar nesses dias. Presta atenção. Elias mesmo não olhou nenhuma vez para a banda do mar para ver se tinha nuvem. Elias não olhou para nenhuma nuvem. Elias mesmo, presta atenção, estava encurvado, com a cabeça entre os joelhos, olhando para o chão. Ele mesmo não olhou para ver se algo estava mudando. E eu penso que aqui está o princípio espiritual, e eu quero compartilhar. Está preparado, irmão? Porque isso vai fazer você sacudir, vai fazer você pular no sofá, porque o negócio é louco. Meu Deus, presta atenção. Elias mesmo não foi ver, Elias mandou. Elias em nenhum momento levantou a cabeça, em nenhum momento dos 6 relatórios negativos. Sabe qual é o seu problema? É que quando as más notícias começam a chegar, você levanta a cabeça para concordar. Você sai do seu lugar de oração. Meu Deus. Mas esse não é o ponto. O que Deus ministrou para mim, o princípio que eu pude receber do Espírito Santo nesse texto. Elias ficou prostrado, com a cabeça entre os joelhos, dizendo: vai ver, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Ele mesmo não foi, ele mesmo não se levantou, nem tirou a cabeça de entre os joelhos. Há um princípio aqui. Sabe qual é o princípio?
Quando você, presta atenção, quando o que você vê ao seu redor não corresponder ao que Deus falou com você, você precisa se agarrar ao que você ouviu, não ao que você vê. Pegou ou não? Meu Deus, isso muda tudo. Eu mesmo não vou ver nuvem nenhuma não, porque eu sei o que eu ouvi, eu sei de quem eu ouvi, e Ele é fiel para cumprir, e eu vou permanecer focado no que eu ouvi, mesmo que os meus olhos não vejam agora, eu vou permanecer focado no que eu ouvi. É por isso que lemos em 2 Coríntios capítulo 5, 7. Capítulo 5, verso 7, Paulo dizer, porque nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Ano da visão perfeita não é só enxergar fisicamente, é enxergar pela fé, é enxergar o que Deus realiza, é enxergar o que Deus opera, e isso pela fé, porque nós vivemos por fé e não pelo que nós estamos vendo. Elias com a cabeça entre os joelhos, 6 vezes ouvindo, nada, nenhuma nuvem, nadica, nem vento, nem mudança nenhuma, está tudo parado 6 vezes. O que Elias estava fazendo? Ele estava apegado, conectado, sintonizado ao que ele havia ouvido. Ele tinha ouvido Deus. Ele mesmo tinha ouvido o barulho da chuva. Agora, não é fácil quanto parece, né? Permanecer sintonizado ao que a gente ouve de Deus. E tempos como esse mostram que não é fácil. Não é fácil. Sumiu aqui o vídeo aqui, Flávio, para mim. Não é fácil. E hoje eu estava orando, irmão, de verdade. Estava orando. E quando eu casei, Deus foi muito claro comigo, dizendo que me daria 2 meninos. E eu passei a interagir com o céu, dizendo que eu não queria só criar bons meninos, eu queria criar grandes homens para fazer grandes coisas para Deus. Não apenas para sobreviverem no mundo, mas para transformarem o mundo. Durante muitas noites, quando eram crianças e ainda hoje estão dormindo, eu estendo as mãos para o lugar onde eles estão dormindo e digo: Senhor, são grandes homens que irão fazer grandes coisas para impactar a sua geração. Porque eu ouvi Deus falar isso para mim. Agora, hoje à tarde, enquanto estava recebendo isso, o Espírito Santo me deu um exemplo, me deu uma ilustração disso. Ele falou: filho, suponha que você tenha ouvido realmente eu falar que seus filhos crescerão para me amar acima de todas as coisas e impactar a geração. E eu conversando com o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo os dois estavam lá na sala brigando quem iria usar o videogame, quem iria usar o tablet, quem iria usar o celular. Estavam lá, e aí o Espírito Santo falou: suponha que de fato você ouviu, e agora? Enquanto você está aqui dizendo amém, 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 eles estão lá na sala discutindo. E agora eu vou ouvir o quê? Eu vou ouvir a circunstância, ou eu vou ouvir estar apegado ao que de fato Deus me disse? Eu sei que é difícil manter os olhos no prêmio quando as circunstâncias são difíceis, irmãos. Eu sei disso. Elias também sabia, mas Elias não vacilou na sua fé. Ele não vacilou: eu não estou vendo nada, eu vou largar isso aqui, não estou nem aí para vocês, eu já fiz algo, já venci os profetas de Baal, se virem. Não, ele não vacilou. Ele não se ateve às coisas que via, ele se ateve às coisas que ouvia. Por vezes, quando você não conseguir enxergar, se apegue ao que você ouviu da parte do Senhor. Ele ouviu a instrução clara de Deus para profetizar. Ele ouviu o som de abundante chuva. E nesse momento ele se recusou a questionar o propósito de Deus, ou a desistir naquele momento.
Por 6 vezes não havia nada, mas na 7ª, e eu quero declarar sobre sua vida, quero declarar sobre sua casa, quero declarar sobre você, que essa é a sua 7ª vez, e você vai ver o mover de Deus na sua vida. Aleluia. Então, irmão, a chuva veio, as janelas dos céus se abriram, a agonia de 3 anos de seca chegou ao fim. Elias foi justificado, a nação inteira testemunhou o poder e a provisão de Deus em um nível diferenciado. Mas isso não aconteceu de uma vez só. Isso não aconteceu imediatamente ao que ele orou. Antes do aguaceiro houve 3 anos de intensa seca. Houve fracasso nas colheitas, houve fome. Mas nesse período houve também, no meio disso tudo, a fé de um homem que se apegou ao que ouviu, mesmo quando não enxergava sinal algum do céu. Uau! Segunda coisa, segunda lição que nós aprendemos aqui: dê grande valor aos pequenos começos. Uma nuvenzinha, verso 44, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem iria mudar uma nação inteira? Sim. Sim, sabe por quê? Toda grande realização tem um pequeno começo. Toda árvore um dia já foi uma semente. As pessoas que fazem grandes coisas para Deus não são aquelas que começam grande, são aquelas que perseveram, apesar dos pequenos começos. Amém ou não amém? Você está aí comigo? Essas pessoas, elas se recusam a parar até que a realização esteja totalmente cumprida. Essas pessoas preenchem esse tempo entre a promessa e o cumprimento com uma perseverança imbatível. E deixa eu te dizer, a capacidade de permanecer sintonizado com o que você ouviu, quando você não consegue ver qualquer prova, é realmente o que separa a fé do pensamento positivo. E eu não estou pregando pensamento positivo, eu estou pregando fé. A chuva não veio na primeira vez que Elias orou. A chuva pode não vir na primeira vez que você orar, mas isso não será razão para você desistir. Tente, porque hoje talvez seja a 7ª vez. A 7ª vez que o céu vai se abrir, que você vai ver a pequena nuvem e que você vai festejar da parte de Deus. Não despreze os pequenos começos na sua vida. Não despreze. Na quinta-feira, a minha esposa saiu de dentro da cozinha e foi até onde eu estava assim, assustada. E ela falou: Deus falou comigo agora. Deus falou algo comigo agora. Eu falei: fala o que Ele falou. E ela soltou ali. E eu ouvi aquilo como um bom marido, num contexto de isolamento social. Eu, amém, aleluia. Mas eu calei aquele negócio dentro de mim. E fiquei matutando aquilo, fiquei pensando naquilo, fiquei mastigando aquilo. No sábado, nós fomos convocados para um ato profético na praça da prefeitura municipal aqui de Maringá. E a gente começou então orando ali. Enquanto a gente orava, eu rodeava o lugar onde estavam todos reunidos orando. Eu não fiquei parado em um lugar, eu fiquei rodeando aquele lugar. E enquanto eu rodeava, o Espírito trouxe aquilo que ele havia falado para minha esposa, que era algo acerca da apacentar, que era algo acerca de nós. E eu fiquei dando voltas naquele lugar, dizendo assim para Deus: Deus, eu sempre me identifiquei com Gideão. Eu sou meio lento para processar as coisas, eu tenho certa limitação para entender as coisas. Então me mostra. Irmão, eu terminei aquelas voltas. Eu acho que eu dei umas 5 ou 6, 7 voltas, não sei. Não sei quantas voltas eu dei naquele lugar. Mas presta atenção. Quando eu parei ali, eu sou o menor dos profetas aqui nessa cidade. Mas quando eu parei naquela roda onde estavam aqueles homens orando, o que estava liderando aquele ato profético, inclusive é presidente da ordem dos pastores aqui, ele falou: Pastor Frank, nos conduz em um momento de clamor. Alguns outros pastores tinham orado,
E quando eu parei ali, eu comecei a orar. Então veio a primeira evidência, porque não esperava de verdade que diante de tantos outros pastores que estavam lá, eu mesmo fosse chamado para orar. E fui. E outros pastores oraram. E aí de repente, na parte da tarde, alguém me marcou em algumas publicações de um apresentador de um programa jornalístico da nossa cidade, que ele tinha dito: alguns pastores foram orar hoje na praça da Prefeitura Municipal de Maringá. E quem era que aparecia na foto orando? Quem era que aparecia no vídeo orando? E as coisas foram se concretizando. A resposta foi imediata. Quando eu pedi, a resposta veio. E sabe o que eu estou alimentando agora? É um pequeno começo, é algo que apareceu nas redes sociais, é algo que apareceu ali na hora, são pequenas coisas, é uma pequena nuvem, mas eu já comecei a criar uma grande expectativa de coisas extraordinárias nessa cidade e nessa região. Eu já comecei a celebrar, chamei a Lia e comecei a celebrar com ela. E estou fazendo preparativos para a chuva pesada que certamente virá. Acredite, irmão, se Deus respondeu, ainda que coisas pequenas, evidências pequenas, acredite, Deus vai cumprir o que Ele disse na sua vida, em nome de Jesus. Não despreze as pequenas vezes em que Ele vai mostrar, ainda que sejam coisas pequenas. No dia que nós saímos do Pará, e essa palavra veio muito forte, por isso tem todos esses exemplos aqui. Eu chamei a Lia, e nós tínhamos acabado de casar. O que a gente trazia na bagagem? Alguns livros, a Bíblia e alguns livros, roupas minhas e dela. Era a única coisa que a gente trazia na bagagem, nada mais. E quando nós entramos no carro, que nem era nosso, de uma família que veio nos trazer para cá, eu olhei para ela e disse: filha, nós precisamos ter uma atitude daqui para frente. Eu disse para ela: eu quero que você espere o melhor e se prepare para o pior. Espere sempre o melhor. Lembra? Eu sei que você está me vendo aí. Em janeiro de 2004, portanto há 16 anos. Portanto há 16 anos. Olhei para ela e disse: espere o melhor, esteja preparada para o pior. E mesmo diante desse quadro, ela me abraçou e disse: vamos para cima. Hoje nós podemos ver o que Deus fez. E nós, ao vermos o que Deus fez e o que Ele já prometeu e cumpriu na nossa vida, nesse tempo de 16 anos, os nossos filhos lindos nasceram aqui nessa terra, promessa de Deus se cumprindo. Então agora, durante esse tempo de espera, durante esse processo, eu posso celebrar, porque há pequenas evidências acontecendo, há nuvens pequenas aparecendo, mas elas trarão os grandes milagres de Deus. Aleluia! Até porque Jesus disse: se a sua fé é pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, o que se deve esperar? Se deve esperar que o impossível vai acontecer. Aleluia. Eu vou te aconselhar, irmão, ainda que seja pequena, plante essas sementes. E quer você veja, quer você não veja, Deus começou a regar essas sementes e elas vão brotar. Se você continuar plantando, com o tempo chegará o dia em que os sinais de vida vão aparecer ao seu redor. Mas acredite, nenhuma colheita começa com colheita. Toda colheita começa com semente. Pequenas coisas já começaram a acontecer na nossa nação. Pequenas coisas já começaram a acontecer na nossa nação. E nós não seremos destruídos. Você crê nisso, irmão, aí, em nome de Jesus? Você crê nisso? Por último, para acabar. Por último, não desanime. Você pode dizer isso para a pessoa que está aí do seu lado? Estava com saudade, né?
Estava com saudade, né? Não desanime durante o processo. Fala isso para a pessoa do seu lado. Não desanime durante o processo. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas esquecem a promessa e perdem um time do cumprimento porque desanimaram durante o processo. Como psicólogo eu posso te dizer que é da natureza humana desejar ir direto da promessa ao cumprimento. Mas como psicólogo eu posso te dizer que o processo é de um preço inestimável, inestimável. Pastor, o que é o processo? O processo é um tempo de fortalecimento seu. O processo é um lugar onde você abre mão do orgulho, onde você abre mão da prepotência, da sua vaidade. O processo é o lugar onde você aprende a depender totalmente de Deus, senão vai morrer. O processo é a maneira como nós passamos a conhecer mais profundamente a Deus. O processo não é um desperdício de tempo, ou aquele tempo que as TVs geralmente param um filme para apresentar o comercial. Irmão, o processo não é um desperdício de tempo, nem um intervalo para o comercial. O processo faz parte do projeto de Deus para ativar a fé, para fortalecer a comunhão e nos fazer depender cada vez mais dEle. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus quisesse fazer você ir direto ao final feliz, então você já estaria no céu agora. Concorda comigo, sim ou não? Sim ou não? Se tudo que Deus quisesse fazer fosse levar você direto para o final feliz, então eu e você deveríamos já estar no céu agora. Mas não foi isso. Nós não tivemos a experiência do ladrão na cruz. Lembra-te de mim, hoje mesmo. Não, nós temos um tempo. E o que devemos fazer com isso? Abraçar o processo, irmão. Não fuja do processo, abrace o processo com uma fé audaciosa e ousada. Entre a promessa e o cumprimento há o processo. E esse processo é o melhor solo para gerar bênçãos secundárias. Acredite nisso. Além de Deus te abençoar com aquilo que Ele prometeu durante o processo, há alguns bônus. E eu creio que nós estamos recebendo esses bônus hoje. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, para acabar, eu não preciso saber todos os detalhes do processo quando eu conheço o fim da história. Eu não preciso saber dos detalhes do processo. Eu sei o fim. Então pronto. Como Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Irmão, presta atenção. Quando Deus fala, Ele não gagueja. Ele fala claro. Se você ouviu Deus, apegue-se. Esteja sintonizado ao que você ouviu. Não despreze os pequenos começos. E não desanime durante o processo. Quando Deus desperta você para o chamado dEle, o botão soneca da sua vida para de funcionar, meu irmão. Preste atenção. Deus está gerando nesses dias uma visão para nós. E uma visão audaciosa nunca se acovarda diante das trevas. Quanto mais escuro fica, mais a fé vai brilhar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Por isso, você nunca participará de um alto chamado pagando um baixo preço. Todo alto chamado tem um alto preço. O preço de passar talvez a vergonha. O preço talvez de passar pelo momento da incerteza. Mas eu vim hoje aqui te dizer, eu já ouço o barulho de uma abundante chuva em Maringá, Sarandi, no Brasil e nas nações. Esse vírus não vai quebrar as nações. Esse vírus não vai quebrar o Brasil. Nós vamos sair mais fortes. Nós vamos sair mais fortes. Uma oração ousada
que é ao mesmo tempo resultado de uma visão gloriosa e de uma fé audaciosa, sempre vai marcar nossas vidas com dimensões inimagináveis de milagres extraordinários, nos dará poder para alcançar coisas impossíveis e nos colocará no meio do mover de Deus. Deus está fazendo coisas extraordinárias agora na nossa vida. Elias, não vi nada, não tem problema, eu vou manter-me sintonizado no que eu ouvi, não no que os seus olhos estão vendo. Elias, é só uma pequena nuvem, não tem problema, pode ir avisar Acabe, que senão ele vai ser detido pela chuva. Tem muita gente que vai ser detido pela chuva, porque a gente está avisando, está chegando a chuva, se prepara, e não está preparado, não vai viver, não vai viver. Ah, mas durou muito tempo, 6 vezes tem que ir, vir. Sim, só não possa desanimar durante o processo, porque se eu já sei como termina a história, eu não preciso saber dos detalhes do processo, eu vou abraçar e não desanimar durante o processo. Que Deus te abençoe, irmão, no nome de Jesus, porque a atmosfera já mudou, os céus estão se escurecendo, o vento está se intensificando dos 4 cantos da terra, os ossos irão reviver. Os ossos irão reviver, as coisas que Deus prometeu vão se cumprir. Eu creio nisso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus te leve entre a promessa e o cumprimento, a ser aprovado e ver a promessa se cumprir na sua vida. Fica na paz de Jesus. Amanhã te vejo ao meio-dia em uma devocional para a glória do Senhor. Deus abençoe você de todo o coração. Amém, amém, amém.